Bom dia a todos. Eu vou passar um breve esclarecimento do projeto, para quem não conhece. Em primeiro lugar, meu nome é Alfredo Maio, eu sou professor aqui da universidade e a gente já está no 3º ano desse projeto. O objetivo desse projeto é promover um ensino integrado, um ensino interdisciplinar, que eu acho que é o que falta às vezes na universidade, que as ciências não conversam. E se chama isso de patologia do saber, ou seja, cada um com o seu cada um e cada um com a sua especialidade, e na verdade vira um grande emaranhado, um mosaico sem o mínimo sentido às vezes. Tá? E visando melhorar isso, que a ideia, não vou ser sincero, surgiu dos alunos, tá? Você estaria sendo oportunista. Os alunos é que me empenharam a fazer isso. Os alunos ficam atrás de mim com o negócio de perícia, porque eu sou perito. Eu sou perito legista e os alunos adoram CSI. O CSI passa uma imagem totalmente fora da realidade do que é perícia. Não tanto, tá? Tem algumas coisas que são reais. Mas e os alunos, eles estão ávidos a conhecimento. Só que a perícia está totalmente atrelada ao direito. E uma das coisas que as pessoas não percebem é que o direito faz parte da vida de cada um. E nós estamos muito pouco informados de direito. É por isso que nós estamos sempre aí, vez ou outra, enrolado com dívida, com alguma coisa. E vocês não entendem, às vezes, como é que o direito funciona, por isso que vocês entram nessas furadas. Tá? Então, eu vou conversar agora sobre o projeto. Vou passar isso aqui de forma bem rápida para a gente entrar no julgamento. Hoje a gente vai tentar fazer isso o mais dinâmico possível. E se alguém quiser algum esclarecimento, é só levantar o dedo que eu vou tentar responder. Bom, como é que funciona o projeto? O projeto vai começar com um julgamento. Esse julgamento hoje vai ser o julgamento da Mariana. Depois eu vou explicar um pouco mais. Esse julgamento, ele vai ter um veredito que vai ser dado por essas pessoas que estão aqui, tá? Que compõem o júri, o tribunal do júri. Toda vez que tem um crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, quem julga é o tribunal do júri. O que é o tribunal do júri? São pessoas do povo, pessoas comuns. É por isso que no tribunal do júri você tem a plenitude de defesa. O que é plenitude de defesa? É mais do que a ampla defesa. Tá? Você pode fazer várias coisas, as formalidades são dispensadas, porque quem está julgando não é técnico. Quem está julgando são pessoas do povo. Então, o defensor ele faz de tudo para salvar o quê? O seu cliente. E para se comunicar, ele vai usar que tipo de linguagem? Uma linguagem jurídica ou uma linguagem mais popular? Ele vai usar uma linguagem que ele consiga acessar o júri. E isso é permitido. Quem nunca foi no tribunal do júri, gente, é de graça. Não precisa nem pagar meia. É de graça, no 9º andar. Sério, é maravilhoso. Uma das coisas, detalhe, vocês vão ficar viciados. Os alunos, eu levo os alunos eles vão, e geralmente acaba 10 horas da noite, eu venho embora e eles continuam lá, porque o negócio é bom, tu vai ver nego mentindo. Lindo. Teve um cara que eu fui agora a última vez, que ele falou pra mim, que uma coisa ele aprendeu, o réu, que ele nunca mais vai pegar carro emprestado de quem ele não conhece. Ele falou isso, entendeu? Não? Aí falou isso sério. Então, isso é uma comédia, é um grande teatro. Então, eu acho que o teatro reflete a vida. E a vida, ela fica mais fácil acessar a cabeça de cada um. E os alunos, graças a Deus, eu tenho uns alunos maravilhosos, que eu sou apaixonado pelos meus alunos, é por isso que eu faço essa loucura aqui, isso aqui é uma loucura total. Entendeu? E meus alunos que me ajudam a fazer. Todos os detalhes foram feitos pelos alunos. Tudo foi feito pelos alunos. Tudo. Esse teaser foi a Paulinha que fez. A parte de maquiagem. Entendeu? A parte do que vocês vão ver, a parte da maquiagem do cadáver, quem fez foi a Camila Viana. Então, todos os alunos participam. Tá? E são alunos de biomedicina, de biologia, alunos de direito, ou seja, tudo misturado. Então, vamos lá. Primeiro, o julgamento. Acabou o julgamento, teve o veredito. Provavelmente vocês vão ficar com dúvida se foi ela que matou, se não foi ela que matou, se foi a outra que matou. E vocês vão safar essa dúvida depois do intervalo. O intervalo vai ter um coffee break lá fora para vocês comerem, para vocês não morrerem. Tá bom? Depois que vocês se alimentarem, vocês vão voltar e a gente vai assistir uma peça de teatro mostrando o que realmente aconteceu. Ou seja, aqueles detalhes da vida, aqueles detalhes que só quem vive a vida conhece, que o direito jamais vai conseguir chegar. Entendeu? Um julgamento de 4 horas jamais vai refletir o momento. O momento teu de 1 segundo, o direito não consegue, 4 horas não consegue. Porque a humanidade, tá? A característica do ser humano é ser grandioso demais. E vocês vão ver histórias aqui que levaram, o motivo que levou, e tudo isso, tá bom? Acabou a peça, vai aparecer o quê? Dúvidas. As pessoas vão ficar com dúvidas. O que aconteceu? Mas por que isso? Por que a perícia deu isso? Por que a perícia não deu isso? A gente monta uma mesa científica que é composta por profissionais do direito, profissionais da área de perícia e profissionais da área cênica. Hoje a gente está aqui com o Luiz Rangel, que é um dos maiores cineastas do Brasil. Ele veio aqui hoje e prestigiar. Eu não estou nem vendo ele aqui. Cadê ele? Não estou vendo ele, acho que ele não está aqui. Tá? Ele deu uma saída. Tá? Nós estamos aqui com o Dr. Raul, que é aquele senhor de posse, tá? Da CAARD, entre outros convidados, tá bom?
Então é isso o projeto. Passou. Vamos lá. O projeto, só para vocês terem noção, o projeto ele tem 6 componentes. Primeiro componente é o componente de criação. A gente tem que criar um tribunal do júri, uma peça de teatro, uma mesa e o audiovisual. Quem faz essa parte aqui sou eu, e o restante os alunos me ajudam. Captação de recursos, eu tenho que ter gente e tenho que ter grana. A grana, por enquanto, está saindo de mim. Entendeu? O negócio está ficando feio para o meu lado, mas tudo bem. O acadêmico, a gente, para preparar os alunos não entram aqui cru. Óbvio que eles não vão entrar com excelência. Nós damos cursos de tribunal do júri e perícia. É um curso de 4 finais de semana, 4 sábados. Tá? Nós, além do curso, nós ainda pegamos e fazemos pesquisa. E além das pesquisas, nós também fazemos extensão. Os alunos eles vão aos locais de perícia, eles vão no tribunal do júri. E a gente vai mostrar isso aqui através de foto. E também o ensino de teatro. Tem um curso de teatro. Tanto prático quanto teórico. O teórico é meio doido, porque a gente está estudando sozinho, entendeu? Está sendo autodidata, mas está funcionando, graças a Deus. A parte de logística, que é figurino, som, luz, que é a parte mais difícil. Vocês estão vendo aí que isso atrasa mesmo, tá bom? Nós somos amadores, a gente não tem a experiência e há uma certa dificuldade de entrar aqui à noite, porque aqui é uma região que a faculdade tem um pouco de medo de liberar a abertura durante a madrugada, que é perigoso, tá? Está totalmente correto. A parte de marketing, que foi o teaser, se vocês assistiram, camisas, etc. E a promoção e venda. Ou seja, é um projeto, ano passado foram 78 alunos que participaram. Esse ano, acho que tem mais. Tá? Depois que eu conto. Passou? Então, olha aqui, essa daqui é a equipe que fez a cena do crime. Passou, foi no dia 29/5. Aqui a equipe na minha casa preparando os peritos e a parte técnica. Passou. Aqui um ensaio. Eu gosto muito de criança, é minha prima que está aqui, eu acho que criança dá um realce especial nas coisas. Tem uma outra menina que também é um pouco criança, mas ela está ficando uma mocinha já, que estava ali. Aqui o curso de Tribunal do Júri e Perícia, que é feito aqui na universidade. A universidade esse ano foi excelente com o projeto, cedeu os espaços sem problema, passou. Aqui o grupo de alunos que fizeram o curso é totalmente gratuito, tá? Passou. Aqui durante o ensaio, nós discutimos as cenas, passou. Aula de teatro prática. Aula de teatro teórica. Aqui a pesquisa que vocês vão ter durante o intervalo. O Júlio vai dar um resultado de pesquisa para vocês. Aqui as pesquisas. Passou. Aqui a visita ao tribunal do júri. Mais uma vez lá no fórum. Aqui a gente faz visitas. Esse aqui foi do livro dos Mormons, que eu levo os alunos para assistir teatro profissional, para a gente tentar aperfeiçoar. Aqui, nós tivemos a sorte de ser convidado, nosso projeto foi convidado para o primeiro encontro nacional de atores e diretores de TV e cinema desse ano. Eu fiquei super feliz. Segura. Tá? Aqui, a atriz Elina, que estava lá e tirou foto com essa menina que segura a onda do projeto comigo, junto com os outros. Passou? Aqui, esse ano, o meu projeto foi a tese de mestrado. Foi super legal, fiquei muito feliz que a UERJ está querendo patentear o projeto. Tá? E eu não vou deixar não, o projeto é meu, tá? E aqui nós temos a Paulinha, que nós temos um programa chamado Programa Aluno Professor, porque tem muito aluno que tem vontade de dar aula. Então o que eu faço? Eu dou uma assessoria para eles, eles dão aula durante o curso. Lógico que eu estou ali, se tiver alguma coisa errada eu corrijo, mas ela não precisou corrigir, essa garota é bastante inteligente. Ela deu uma aula de psicologia forense, que isso está na moda, os alunos adoram psicopata, eu adoro isso, tá? Passou? E o último ensaio, aqui a Sueli, ela falou que se eu não falasse dela, ela ia parar de falar comigo, tá? E o grupo inteiro. Aí quando eu saí, o pessoal fala, mas você tinha que falar de todo mundo, não dá. Passou? Essa daqui é o meu braço direito, que está aí se estressando ao máximo, mas é uma pessoa que toca isso comigo, a Vera. Entendeu? Tá? Passou? Então vamos lá. Vou chamar agora para o julgamento o juiz Patrick Menezes. Divino, que ele é doutor em teologia. Promotor Ailton Correia. Defensor Neri Aguiar. Aqui a cena do crime.
Esse aqui é o meu irmão, que eu precisava de uma pessoa muito gordinha, porque o cadáver putrefeito, ele incha. Aí, eu chamei o meu irmão Douglas, que é o Douglitos, que ele é um pouquinho gordinho. Esse rapaz me ajudou a montar uma dinâmica em 3D, ele é do Exército Brasileiro, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, tá? Esse projeto, ele mistura, eu peço ajuda do Exército Brasileiro, da ESE, o Exército Brasileiro, eles fazem isso me ajudando mesmo como pela amizade. Além disso, a gente tem ajuda da IFRJ, de outras faculdades da região, tá? Eu pego alunos praticamente de todas as faculdades da região, que é para integrar, porque a gente tem um núcleo aqui em Realengo muito forte de ensino, tá bom? Aqui, pode passar? Ali, o Rubinei. Quem é o Rubinei? É a vítima. A vítima, esse cara foi morto com um tiro na cabeça. Esse é o Rubinei inchado. Entendeu ou não? Tá? Que é o meu irmão, Douglitos, que ele é gordinho. Eu aproveitei lá as características físicas dele para montar esse cadáver. Passou? Essa é a Mariana. Tá? A Mariana está sendo acusada de matar o Rubinei com um tiro na cabeça. E vocês vão ver a trama aqui. Passou? Aqui, as testemunhas, tá? A primeira testemunha é a Maíra, que é a irmã da Mariana, que é uma testemunha de defesa. Aqui a Cicinha, que é a testemunha de acusação. E aqui a Ruth, que é uma assassina em série. Ela matava todos os homens. Ela quando fez 18, 17 anos, o pai dela começou a fazer um negócio com ela. E com 18 anos ela tomou coragem e foi fazer a denúncia. E ao fazer a denúncia, o profissional que atendeu ela foi um pouco grosseiro, falou que se ela realmente queria representar, porque o crime de estupro, tá? O crime de estupro, parte do crime de estupro, ele é de ação condicionada. O que é que significa? O Ministério Público só pode entrar se tiver a representação. E ela foi representar, o rapaz tratou ela mal e a mãe dela acabou botando panos quentes, ela ficou revoltada, resolveu estudar, foi trabalhar na polícia. Trabalhando na polícia, na parte de sexologia, todo homem que tinha suspeita muito forte de ter estuprado e a família não representava, ela matava. E ela virou uma assassina em série e matou um montão de gente. Só que o Rubinei também tinha uma acusação. Aí vai ter a trama toda que vocês vão aprender, tá? E ela vai aqui depor também, é a Ruth. Passou? E é isso, gente. Bom evento. Muito obrigado a todos e espero que vocês gostem. Com a palavra, o juiz, Dr. Patrick Menezes. Declaro aberto os trabalhos da primeira sessão da 57ª reunião do Tribunal do Júri da Comarca do Júri da Perícia no ano de 2014. Por conta da escassez de tempo, não faremos todo o ritual da escolha dos jurados. Determina o senhor escrivão que realize a chamada dos jurados sorteados. Por favor, a ré Mariana Gouveia da Costa. Por infração do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, envenenamento e tortura, e 6º, dissimulação do Código Penal. Terminada a composição do Tribunal do Júri, vamos iniciar a instrução com as inquirições da seguinte ordem: testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos e acusados. Chamamos ao tribunal a testemunha Cissa Maria da Silva. A senhora está ciente dos fatos? Tô. O que a senhora tem a declarar? Então, vou te falar já, né? Então, tava lá na festa, lá na comunidade, eu com meu marido, tava o Rubinei, com a mulher dele também. Aí nisso chegou essazinha aí, né? Essa garota aí, Ruth. Sendo que ela ficava se insinuando pro Rubinei. Que a gente vê na hora quando a mulher quer, né? Não andar. Ela andava assim, meio queda, meio oferecida, e eu que gosto de olhar tudo, vi isso. Ela se insinuando. Aí teve um momento lá na festa, a gente lá e tal. A Miriam pegou e foi embora.
E ela continuou lá. E quando a menina foi embora, ela continuou se insinuando pra ele. Até que o homem, tudo cachorro, tudo igual, foi até a mesa dela com a Ruth. Não demorou muito, ficou aquela coisa, ela se insinuando, mostrando as pernas pra ele. Pegaram e foram embora. Eu, como gosto de saber das informações tudo, fui lá saber com o amigo Crevison, que é flanelinha lá na área, fica vigiando as motos, as coisas lá. Falou que viu eles pegarem na estrada do Pimpolho em direção à Serra do Caroço, que é o Matel, né, gente? Vocês não sabem que eu vai lá pra Furufá. E foi pra lá. Foi isso aí que eu fiquei sabendo lá. Que eu vi e fiquei sabendo. Eu vou saber de tudo. Ok. O Ministério Público tem alguma pergunta? Sim, Excelência. Quero cumprimentar Vossa Excelência, nobre defensor, senhores jurados. Eu gostaria de perguntar à senhora se quem a senhora viu na festa seduzindo o Binei? Mariana, essa garota aqui. Ela estava bêbada? Ela devia estar, ela tava meio assim, né? Satisfeito com as perguntas. A defesa tem alguma pergunta? Sim, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia ao excelentíssimo juiz, ao meu colega promotor, aos jurados. A senhora é bem informada de tudo, né? Sempre. Sabe de tudo. A senhora estava fazendo o que exatamente na festa, além de observar o que estava acontecendo lá? Só observando o que estava acontecendo lá. Eu observo tudo. A senhora informa então, a senhora disse que não sabe se ela estava bêbada ou a senhora tem certeza ou acha? Eu só não posso te afirmar isso que eu não estava na mesa dela, mas que ela estava no Biricutico, estava. Elas estavam bebendo? Tinha cerveja? Tinha algum tipo de tudo. bebida lá? Tinha tudo? Tinha. Tinha Essa drogas no meio, não? tudo. Droga não que eu não vi. Tá, essa você não viu, né? Então, a senhora tem certeza que ela estava bebendo? Eu vi cachaça lá no meio. Tá bom. Tem cachaça no meio. Tá bom, então. Muito obrigado. Ok. Interrogatório das testemunhas de defesa. Testemunha Maíra Gouveia da Costa. Pode se retirar. Senhora Maíra, a senhora está ciente dos fatos? Sim. O que a senhora tem a declarar? Em primeiro lugar, minha irmã é inocente. Segundo, que a Ruth está inventando essa história toda para incriminar minha irmã. Porque com certeza foi ela que matou ele. Enfim, desde que aquela mulher entrou naquela casa, eu já vi que ela não era boa pessoa. Distratou minha irmã, me distratou a minha mãe. Nojenta, insuportável aquela mulher. Detestei assim que eu a vi. Bom, minha irmã mudou um pouquinho depois que conheceu a Ruth. Aí foi pra tal de festinha e tal, voltou meio bêbada, mas como a gente era muito amiga, né? Eu acabei escondendo isso da mamãe pra não descobrir. Eu não suportei aquela mulher, essa mulher tá incriminando a minha irmã, tá inventando e tá todo mundo caindo nisso, tá todo mundo acreditando. A minha irmã é quieta na dela, ela é tímida, ela tem um jeitinho dela, é inteligente. Minha irmã nunca mataria uma pessoa. A defesa tem alguma pergunta? Sim, Excelência. A sua irmã conheceu a Ruth há quanto tempo? Foi um relacionamento rápido ou foi uma coisa muito demorada? Eu desconheço, porque quando ela levou a Ruth lá pra casa, não teve muito tempo, né, minha irmã? Não sei. Não teve muito tempo. Foi pouco tempo, né? E a sua irmã, antes, não conhecia a Ruth? Não conhecia a Ruth. Ela, na verdade, a Ruth foi a primeira amiga que ela levou pra casa. Então ela tinha uma certa dificuldade com relacionamentos, por causa da timidez, por causa dessa situação que ela já tem, tímida, ingênua, é isso? Isso. Entendi. E vocês já de cara já perceberam que Ruth era uma pessoa perigosa? Claro, o olhar dela diz tudo. Você conhece a pessoa pelo olhar. Sabe se a pessoa tem um bom caráter ou não. E ela, com certeza, não tem um bom caráter. Eu não bati com ela. De verdade, eu quis até agredir ela. Um dia que eu cheguei em casa, a gente chegou de uma viagem depois que mamãe morreu, que mamãe queria que a gente que afastasse ela da Ruth. E quando chegou da viagem, que a Ruth estava lá apontando o dedo na cara da minha irmã,
Olha, eu saí de mim de verdade, quis arrebentar a cara daquela... Desculpa. Vocês sabiam que ela era policial? Sabia, claro que sabia. Você não sabe o que ela fez na minha casa, moço. Olha só, ela chegou lá em casa mostrando um monte de fotos de mulher reganhada para minha mãe na nossa casa. Foi um absurdo. Foi totalmente escroto o que ela fez naquela casa. Tá bom, estou satisfeito, excelência. Esclarecimento do inspetor de polícia Edmar Dantas. Pois bem, me chamo Edmar Dantas, sou investigador da 33ª DP do Estado do Júri e Perícia e sou responsável pela investigação do caso Temes. Muito bem, o caso Temes começou em 2012 com o sumiço de Júlio César, aos quais começamos a investigar os policiais civis que estavam, que o doutor Vanderlei, na época, que era delegado, suspeitou de, na época, vazamento de informações. Ele suspeitou e começou a investigar secretamente esses policiais da delegacia e, sem nem ao menos sabermos, estava a Ruth Aparecida. Aqui seria, como ela ficou conhecida, o caso Temes, seria Temes, a deusa da justiça. E aqui a foto da onde foi visto pela última vez o Júlio César. 2 anos depois desapareceu o Rubinei, e ele era presidente da Associação de Moradores da comunidade do Morro do Brás, tinha 30 anos e também tinha sido acusado de estupro, como Júlio César tinha sido também, porém, eles não foram a julgamento. E naquela época estava desaparecendo diversos homens de meia idade que também tinham sido acusados de estupro, mas não foram a julgamento. No dia 5 de 2 de 2014, um dia depois de Rubinei desaparecer, Mirielle, sua esposa, abriu um registro de ocorrência na delegacia e indicando o sumiço de seu marido, Rubinei, e indicou uma testemunha-chave. Cicinha, um dia depois, 6 de 2 de 2014, às 9 horas, prestou depoimento, disse que estava na festa, viu Rubinei saindo com 2 mulheres, deu características de uma delas, a qual nós assemelhamos com Ruth Aparecida, e sugeriu que os 3 ainda tivessem ido à Serra do Caroço, em direção à Serra do Caroço. Com isso, pela sua semelhança com Ruth, pedi permissão para ir à residência dela, no dia 6 de fevereiro de 2014, às 3 horas. Fui à sua residência, mas não tinha um mandado de busca e apreensão, tiramos apenas algumas fotos. Isso se for possível observar, né? Uma foto, primeiramente, de longe, pegando toda a sua residência, depois um pouco mais próximo, onde nós focamos em 2 plantas, e nessas plantas seriam essenciais para comprovar o envolvimento de Ruth Aparecida no caso, homicídio de Rubinei. No dia 7, um dia depois, dia 7 de fevereiro de 2014, houve uma grande repercussão na imprensa, e nessa época, o doutor Vanderlei, que era o delegado, foi afastado pelo governador. Aquela época era a época de eleição, houve, digamos assim, tinham interesses distintos, e ele afastou o doutor Vanderlei e colocou a doutora Tess Miller, que foi essa mudança, houve alguns problemas, algumas burocracias, a investigação parou, mas logo depois, após essa transição, a doutora Tess voltou a intensificar as buscas. Quase 2 semanas depois, 16 de fevereiro de 2014, às 11h30, pelo Disque Denúncia, recebemos uma ligação anônima, ao qual indicava o paradeiro de Rubinei. No mesmo dia, às 5 horas, fomos em direção ao local, que supostamente a pessoa tinha dito que seria a Serra do Caroço. Encontramos o corpo de Rubinei num abrigo improvisado. Nesse abrigo, tinha uma planta que foi vista, ao qual está na foto, que eu mesmo retirei, da residência de Ruth Aparecida, e que liga ela a esse caso. Após isso, no dia 17 de fevereiro de 2014, conseguimos o mandado de busca e apreensão e fomos à residência de Ruth e efetuamos a sua prisão. E aqui encontramos algumas fotos, né, delas com as plantas, mais fotos dela com as plantas na sala. E aqui fomos direto para seu quarto. No quarto era uma cama, que se dividia em cama-baú, e ali em cima os livros. Como os senhores podem ver, pode passar, por favor. Alguns livros que tratam de balística,
forense, psicologia. Era uma mulher muito entendida nessa área, pode perceber o seu apreço por esses livros. Mas um dos livros pertencia a Mariana Gouveia. Claro, para tirarmos dúvidas, pesquisamos com a perícia grafotécnica e confirmou realmente que era a letra de Mariana Gouveia. Logo depois fomos para o baú, e no baú encontramos roupas de homens, apenas homens. Nos perguntamos se Ruth era casada ou não, ou tinha algum namorado, pois não tinha. No que chamou a atenção também é como ela arrumava essas roupas. E uma delas nos chamou muita atenção. Uma delas, senhores, assemelhava-se muito com a última roupa em que Júlio César foi visto. Realmente é uma grande coincidência estar uma roupa muito parecida com a de Júlio César na residência de Ruth Aparecida. Depois disso, investigamos um pouco seu celular em busca de alguns contatos do envolvimento de Mariana Gouveia. Pode passar, por favor. E encontramos umas conversas no WhatsApp, uma ferramenta muito utilizada hoje em dia. E nessa conversa, ela, até com um tom de brincadeira, dá para perceber o afeto entre as duas, desse link de amizade. E Ruth fala sobre suas plantas. Pode passar. Posteriormente, Ruth também comenta um pouco sobre seus troféus, que até então nós não entendíamos essa questão, mas se relacionarmos à roupa de Júlio César, que foi encontrada, não estou dizendo que seria dele, mas é muito parecido, mas caso fosse, o que ela encara como se fosse troféus? Talvez, se ela realmente tivesse participado do homicídio, ela encararia esse homicídio dele como se fosse um triunfo, e as roupas como troféus, eu não sei. Mas aqui está o rosto de Mariana Gouveia, apenas para identificarmos, saber se era realmente ela que estava na conversa. Percebemos, então, que Mariana mentiu no seu primeiro depoimento, falando que não sabia que Ruth gostava dessas flores, e há fortes indícios de que Mariana saiba o significado desses troféus de Ruth, as quais ela dizia que não sabia em seu primeiro depoimento. Aqui, senhores, no dia 3/2 de 2014, um dia antes de Rubinei desaparecer, tínhamos uma escuta telefônica, e vocês poderão ouvir agora. Essa escuta telefônica foi essencial para a investigação, para entendermos quem estava acompanhando Ruth. Alô? Alô, Ruth? Mariana, tudo bem? Tudo. E aí, Ruth? Você conseguiu a liberação do stand de tiro pra gente treinar? Não. Depois a gente conversa pessoalmente sobre isso. E aí, tudo certo para a festa de amanhã? Sim, tá tudo certo. Então tá, até amanhã. Tchau. Tchau. Muito bem, senhores. Em relação a essa pequena conversa que elas tiveram, no caso, um dia antes do desaparecimento de Rubinei, vocês podem perceber que Mariana pergunta sobre um stand de tiro na época. Isso me faz pensar se Mariana sabe manusear uma arma, ou já treinava com Ruth há um tempo. E, além disso, no final... volte, por favor, um pouquinho. Além disso, no final, Ruth fala de uma tal festa. Lembrando bem a data, pessoal. Dia 3, no dia 4, houve uma festa, onde Ruth foi comprovado que ela estava na festa. Mas, aparentemente, quem a acompanhou foi Mariana. Como ela mesma fala que sim, está tudo certo. Pode passar. Com isso, eu precisava fazer algumas diligências no local onde foi encontrado o corpo de Rubinei. Então, eu precisava procurar algumas testemunhas. Fui ao local e encontrei essa vendedora ambulante, onde ela me contou um pouco sobre o local. Ela falou que lá é um local, geralmente, onde jovens vão fazer muitas trilhas, mas em si é um local muito jogado às traças, pouca gente vai lá. Mas ela pôde lembrar muito bem de um dos dias, na verdade, ela não tinha ideia, que ela falava que era de 11 a dia 14, ela não sabia bem, mas pôde ver uma garota perdida. Na verdade, parecia ser muito estranho, pois ela andava de um lado para o outro, não sabia o que fazia, mas ela lembrou muito bem dessa garota, pois lhe chamou muita atenção. Convidei essa testemunha para fazer um retrato falado, e ela foi, e olha o que encontramos. A aparência lembra muito Mariana Gouveia. Como os senhores podem ver. Não? Pode passar. Conclusão da minha investigação. Concluímos que, sim, o assassino conhecido como Temis seria Ruth Aparecida.
e sim há indícios da participação de Ruth Aparecida e de Mariana Gouveia no homicídio de Rubinei. Meritíssimo, encerro meu depoimento. O Ministério Público tem alguma pergunta? Sim, Excelência. Tem algumas perguntas breves. Senhor investigador, o senhor tem alguma dúvida sobre a presença de Mariana no local do crime? Bem, o que temos é que, na verdade, há fortes indícios de que ela esteve lá, pois, segundo a testemunha, ela estava no local. Significa que ela conhecia o local. Segunda pergunta, o reconhecimento da vendedora pelo retrato falado foi relevante? Foi relevante, sim, pois, segundo a conversa em que as duas estavam na escuta telefônica, parecia que Mariana a acompanhou. Com isso, eu precisava de uma testemunha, precisava que alguém fizesse um retrato para confirmar que era Mariana que estava, na verdade, acompanhando a Ruth, já que, segundo o depoimento de outros, elas saíram juntos com Rubinei e foram em direção à Serra do Caroço. Eu precisava confirmar se Mariana conhecia, eu estava lá. Segundo a testemunha, sim, era Mariana Gouveia. O senhor, como investigador, provavelmente já atuou em vários casos de crimes de formas diversas, e certamente este caso de uma serial killer não é o primeiro. O senhor diria que o padrão do crime realizado em Rubinei, que o levou à morte, fugiu do padrão de uma serial killer? Bem, digamos que não. Todo serial killer, na verdade, tem um padrão. E, segundo esse caso, não fugiu do mesmo. Confirmamos que seria a Ruth, né, essa grande serial, porém, ela está acusando Mariana. Então, precisamos buscar, realmente, essas provas para entender o envolvimento de Mariana nesse caso. Então, digo que, em relação a Ruth, sim, é um padrão. Mariana, com certeza, pode estar envolvida, mas não sei os motivos. Nesse caso, esse padrão, qual era o padrão, a forma em que Ruth provocava a morte daqueles que ela pretendia tirar a vida? Bem, que ela usava? A princípio, com a investigação, percebemos que ela tinha um perfil qual era? Pegar esses homens que foram acusados de estupro, certo? Então, o que ela fazia? Segundo, em relação aos seus troféus, qual era o padrão dela? Ela torturava essas pessoas, provavelmente, e pegava suas roupas. É o que entendi sobre os troféus. Esse é o grande padrão. Na verdade, todo serial killer, digamos assim, tem um gosto, tem alguém que lhe chama a atenção. Basta. E isso foi o que nos chamou a atenção nessa investigação e ligamos ela a esse caso. A pergunta direta para o senhor entender é a seguinte: a Ruth matava utilizando de quê? Arma, veneno? Isso na verdade já não posso te responder, pois eu te garanto que a perícia possa fazer te dar uma resposta mais concreta. A investigação foi de modo geral e, na verdade, não tenho, digamos assim, envolvimento com essas partes periciais. Te garanto que os peritos vão poder te responder de forma mais concreta. Satisfeito. A defesa tem alguma pergunta? Tem, sim, senhor. O senhor Edmar, não é isso? Sim, senhor. O senhor trabalha muitos anos na polícia? Trabalho, sim. Bom, o senhor diz no seu depoimento aí que a testemunha-chave era a Cicinha, aquela senhora que se sentou aqui nessa cadeira, falou sim. Com bastante eloquência, uma pessoa bastante informada, né? Ela tem... O senhor pode dizer se ela tem informação, se ela tem, na realidade, envolvimento com o tráfico de drogas? Cicinha, no caso, está falando de Cicinha. Sim, Cicinha, testemunha. Cicinha, ficamos sabendo que, sim, ela estava envolvida com traficantes, mas não sabemos se ela tem envolvimento com o tráfico de drogas. Sim, então ela é de conhecimento da autoridade policial que ela tem envolvimento com traficantes. Sim. Ok, muito obrigado. Olha, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você, durante a sua investigação, você realizou busca na casa da Mariana? Não, senhor.
Não. Então, não realizou nenhuma busca, nenhuma intervenção na casa de Mariana? Não. Ok. O senhor afirmou também aí no seu depoimento que nas buscas que foram feitas na casa de Ruth, o senhor não encontrou nada, afirmação sua, o senhor disse assim, nada que envolva Mariana no crime, afirmação sua. Não fizeram buscas na casa dela. E na casa de Ruth não foi encontrado nada que envolvesse Mariana no crime. Eu estou certo ou estou errado? Sim, na casa de Ruth não há nada que envolva ela no crime. Na Entendi. casa de Ruth. Na casa de Ruth. Então, bom, a última pergunta é o seguinte, o senhor disse que tinha indícios de que Mariana sabia que os troféus na interceptação telefônica, que ela tinha, o senhor tem indícios de que ela sabia que aquelas roupas, aquela forma de guardar aquele material que foram denominados por Ruth como troféu, que Mariana sabia. Que indícios seriam esses? Que ela sabia de que aquelas roupas guardadas daquela forma eram troféu. O senhor falou que tinha esses indícios. Que indícios seriam esses? O senhor pode dizer para mim? Que provavelmente Ruth poderia ter explicado a ela o significado desses troféus e Mariana ficou sabendo. Talvez não na conversa, mas posteriormente, com certeza. Mas na interceptação telefônica, ela não afirmou muito, ao contrário, ela demonstra uma certa dúvida com relação àquele material, inclusive dizendo que aquilo para ela não eram troféus. Não é isso? Na interceptação telefônica são essas as palavras de Mariana. Certo? Certo. Os indícios seus são uma suposição de que ela posteriormente tomou conhecimento. Não uma suposição, poderia ter ficado sabendo antes. Porém, sim, poderia ser um caso envolvido. Ok, estou satisfeito, Excelência, muito obrigado. O inspetor está dispensado. Passaremos agora para esclarecimento dos peritos, que entre a perito Fabiane Pina. A perito Camila Machado, o perito Rodrigo Gonçalves, a perito Sara Pita e a perito Érica Brito. O que os senhores têm a esclarecer? Queremos apresentar, bom dia, Vossa Excelência, promotoria, defensoria, jurados. Então, bom dia, Vossa Excelência, promotoria, defensoria e jurados. Por favor. Bom dia a todos. Eu sou a perita Camila Machado, junto com a Fabiana Pina, fomos designadas a fazer a perícia de local de crime. No dia 16 de fevereiro do presente ano, por volta das 5 horas da tarde, estava eu de plantão, então me chamaram para fazer o local de crime de Rubinei. O acesso é pela estrada do Pimpolho, uma estrada parecida com a Avenida Brasil, a mais ou menos uns 300 metros, você entra, vai para a Serra do Caroço, um local de mata fechada, de difícil acesso. Pode passar. Aqui está o local do crime. Logo de cara, pudemos observar o corpo de Rubinei e então isolamos a área. Agora iremos apresentar os vestígios por animação em 3D. Aqui está o primeiro vestígio, como podemos observar, Rubinei vestido. Na região frontal, um ferimento por ação contundente, com larvas, uma massa de larva na região. Ele está amarrado a uma árvore, próximo a ele, como vestígio 2, a rosa do deserto. Vestígio 3, um repelente da marca Off com uma digital.
copos e talheres descartáveis como vestígio 4, vestígio 5, uma garrafa com um líquido, vestígio 6, uma quentinha, o que nos leva a crer que ele estava sendo alimentado no local. Em vestígio 7, um estojo, vestígio 8, a 50 metros de distância, uma rosa do deserto, essa mais envelhecida, próxima a ela, pulpares, na verdade. Próximo a essa rosa, encontramos o cadáver inumado, como vestígio 9. Agora iremos apresentar, de forma mais detalhada, cada vestígio. Então, vestígio 1, a ação pérfuro-contundente que fez o ferimento, vômito na região torácica, e podemos observar que ele está algemado e preso a uma árvore. A necrópsia de Rubinei foi um pouco complicada devido ao seu estado avançado de decomposição, estava em gasificação. A causa-morte foi hemorragia intracraniana por ação pérfuro-contundente PAF, projetil de arma de fogo. O PAF foi recolhido e enviado para análise criminalística. Vestígio 2, a rosa do deserto. O vestígio 3, analisamos todos os vestígios que poderiam ser palpáveis e o único que apresentou digital foi o vestígio 3. Utilizamos bastão metálico, bastão magnético e pó magnético para fazer o levantamento da digital. E para nossa surpresa, ou nem tanto, a impressão digital, quando comparada, era de Mariana Gouveia. O vestígio 4, mostrando por foto, os talheres e os copos descartáveis, a garrafa com o líquido que era água e a quentinha, com o vestígio 6. O vestígio 7, o estojo proveniente da ação pérfuro-contundente por PAF. Ao analisar o estojo, vimos que era de calibre 380. Aqui está o projetil, está danificado devido, quando entrou em contato com o osso frontal, ocorreu a deformação. Do local de crime, aqui está o cadáver, em amarelo, e próximo a ele, uma rosa do deserto. Então, com isso, a 50 metros encontramos outra rosa do deserto e pulpares, como havia dito. Então, associamos uma rosa do deserto próxima ao cadáver, 50 metros de distância, outra rosa do deserto, e pulpares, o que nos designa em entender que havia material sendo decomposto. Então, chamamos, pode passar, a psicologia forense, a entomologia forense e a antropologia forense. A psicologia forense nos informou que as rosas do deserto poderiam ser uma assinatura de um assassino em série. A entomologia, devido aos pulpares e a massa de larva encontrada no Rubinei. Então, com a antropologia forense, que com a ajuda da arqueologia forense, pôde cavar de forma adequada para não danificar onde foi encontrado o cadáver inumado. Pode passar. Que está aí a foto. Uma das técnicas é por pincel. O vestígio 9, o cadáver inumado. Então, ele passar para a toxicologia forense. Bom dia a todos, meu nome é Sara Rita e eu vou fazer o laudo de toxicologia. Bem, a gente recebeu no laboratório amostras, né, do cadáver número 1, Rubinei, que foi o cadáver de origem da denúncia, e posteriormente foi descoberto que havia um cadáver inumado, que foi o cadáver que a gente nomeou número 2, o cadáver do Júlio César. Para o primeiro cadáver do Rubinei, a gente fez a pesquisa no sangue e no alimento. No sangue, a gente pesquisou arsênio,
tóxico em geral e álcool etílico. A gente pesquisou o tóxico para saber se ele estava fazendo uso de algum fármaco, como midazolam, antidepressivos, né? E no alimento a gente fez a pesquisa do arsênio. Por um cadáver de número 2, a gente recebeu a amostra de cabelo, unha e do solo, tanto mediato quanto imediato, e a gente fez a pesquisa do arsênio nessas amostras. Pode passar, pode. Bem, para o primeiro cadáver, a pesquisa de arsênio deu um pouco acima do normal, de maneira que a concentração encontrada, a gente pode dizer que ele estava sendo intoxicado lentamente por esse arsênio, mas que não foi letal, ou seja, a causa da morte não foi o arsênio, mas ele já estava sendo intoxicado. Para tóxico e para o álcool etílico deu negativo. No alimento encontrado no local, a gente fez também essa pesquisa de arsênio, e a gente encontrou uma concentração bem elevada nesse alimento. E no vômito também. O que me permite dizer que ele estava sendo intoxicado por arsênio no alimento. Pode passar. Para esse segundo cadáver, o cadáver do Júlio César, a gente fez a pesquisa do arsênio no cabelo, unha e no solo, como eu havia dito. Para o cabelo, a gente encontrou uma concentração muito alta, que é até uma concentração considerada letal. Para a unha também. Para o solo mediato, que é o solo ao redor, o solo do ambiente, a gente não encontrou uma quantidade significativa de arsênio, ou seja, o arsênio que foi encontrado no solo imediato, que foi onde estava tendo o contato com o corpo putrefado, a gente encontrou uma quantidade positiva. Ou seja, para esse cadáver, o cadáver de número 2, esse sim teve a causa da morte por arsenicismo. Pode passar. Então, aí, como conclusão, né? O primeiro cadáver, ele estava sendo intoxicado, mas ele não foi letal, a dose, né? Essa dose não foi letal, mas já havia, né, entrando em contato com arsênio. E para o cadáver de número 2, essa intoxicação foi numa concentração letal. O que me permite afirmar aqui que, provavelmente, esse assassino em série conhecia muito bem, né, o trabalho da perícia, porque o arsênio, para quem não conhece, é considerado a droga dos reis e o rei das drogas. Já é bem antigo e ele é muito difícil de pegar pelos métodos utilizados. Então, era uma pessoa que ela conseguia entender exatamente a deficiência da perícia e entender muito bem quais eram os métodos utilizados para poder promover, né, esse tipo de intoxicação nesses indivíduos. Bom dia, meu nome é Erita Brito, eu sou responsável pela perícia em antropologia. Bem, foi feita uma inumação primária, tá? Estava em posição anatômica, ossada humana e um único indivíduo. O sexo, a ossada humana foi característica de sexo masculino, né, que foi feita uma análise através da pelve e do crânio, que cheguei a essa conclusão. A idade, foi feita uma análise conjunta, né, das vértebras, do sacro, da clavícula e da sínfise púbica, no qual eu cheguei a uma conclusão que o indivíduo, na época da morte, deveria ter, no mínimo, 30 anos, com uma variação de 30 a 40 anos. Né? E ancestralidade, pelo estudo, eu pude observar que tinha uma grande miscigenação, tá? Um tanto negroide como caucasoide. E a estatura dele foi feita através da medição do fêmur, no laboratório de antropologia forense, no qual eu usei uma tabela e cheguei a uma conclusão que ele media em torno de 1,70 m, com uma variação de 1,66 m para até 1,70 m. Eu pude, para poder fechar o meu laudo com sucesso, eu contei com a ajuda do laudo de odonto legal, né, em que eles investigaram e analisaram a arcada dentária, e junto com uma documentação que tinha no processo investigativo, que eu pude chegar à conclusão que o vestígio número 9, o cadáver era de Júlio César. Sem mais. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Gonçalves e eu fiquei responsável pela análise dos vestígios entomológicos encontrados no local do crime. E o objetivo dessa análise foi no que diz respeito ao intervalo pós-morte. O intervalo pós-morte é a data, é o tempo entre
a ocorrência da morte e a descoberta do cadáver. E esse tempo ele pode ser estimado. Só que para você calcular esse tempo, você tem que se ater aos fatores que influenciam nesse cálculo, que são temperatura ambiente, temperatura de massa de larvas, que eu vou explicar mais na frente que é a massa de larvas, a espécie do inseto em questão e a fase do desenvolvimento em que o inseto se encontra. Falando sobre o ciclo evolutivo, especificamente das moscas, elas apresentam um desenvolvimento pós-embrionário completo, ou seja, ela passa por todos os estágios de desenvolvimento. A mosca adulta, depois do acasalamento, ela vai fazer a postura de ovos dela, em geral, em matéria orgânica em decomposição. E esses ovos vão eclodir e vão sair larvas dele. Essas larvas vão se alimentar justamente dessa matéria orgânica em que os ovos foram depositados. E essas larvas vão passar por estágios de desenvolvimento, por fases, que é tipo a idade dela. Então ela passa pelo estágio larval, o primeiro, nomeado de L1, o segundo estágio larval, L2, e o terceiro estágio larval, L3. No terceiro estágio, quando ela já se alimenta o suficiente a ponto de se tornar uma mosca adulta, ela passa por um processo de dispersão, que nada mais é que o afastamento dessa matéria orgânica. Então ela se afasta da matéria orgânica, ela dispersa e forma essa pupa, que é um casulo. Ela forma um casulo e depois desse casulo emerge uma mosca adulta completando o ciclo dela. Bom, dos cadáveres, o primeiro cadáver, o Rubinei, que já estava em estado de decomposição, de gasificação, e nós encontramos isso aqui. Isso aqui é uma massa de larvas, é esse aglomerado, é quando as larvas ficam agrupadinhas. Então, aqui você pode ver uma larva em dispersão. Então, eu posso dizer que essa larva aqui já está em L3, ela já se alimentou o suficiente para se afastar da matéria orgânica. No cadáver do Júlio César, que foi o esqueleto encontrado, enterrado em posição anatômica, nós não encontramos nenhum inseto associado. Das condições ambientais, a temperatura ambiente em loco, que é a temperatura instantânea do local, estava em 28 graus. A temperatura da massa de larvas no local, que é aquela massa de larvas que se encontrava no orifício na testa da vítima, estava a 35 graus. A temperatura do solo, 28 graus. E temperatura máxima e mínima foram obtidas da estação meteorológica. É importante essa temperatura máxima e mínima, porque nós não acompanhamos o momento da morte. Então, a gente não sabe em que temperatura as larvas estavam dispostas. Então, a gente tem que pegar a temperatura máxima e mínima para fazer o cálculo. Pode passar. Das evidências entomológicas, no cadáver número 1, que é o Rubinei, 20 exemplares imaturos, ou seja, 20 larvas foram coletadas, e 8 delas foram preservadas em álcool 70, para servir de material testemunho. 12 larvas foram coletadas em terceiro insta, já estava naquela fase que vai impupar, vivos e ativos. Nós identificamos essa espécie como sendo da espécie Chrysomia albíceps, que é a mosca varejeira, aquela mosca verde metálica. No solo, nós encontramos 13 larvas errantes, 6 foram preservadas. Larvas errantes são essas larvas que estão dispersando, que estão se afastando. 6 foram preservadas e 7 foram encaminhadas vivas para o laboratório e também foram identificadas como sendo da espécie Chrysomia albíceps. Observação. Não foram observadas pupas no raio de 10 metros em torno do cadáver do Rubinei. Ou seja, se eu não encontro pupas em torno de um cadáver, é sinal de que ainda não teve nenhuma ocorrência do inseto no local. Então, aquela larva que estava dispersando, ela é a larva mais velha, a larva mais antiga, porque não tem pupa ali. Então, pela lógica, ela é a larva mais antiga. Então, pode passar. No cadáver número 2, foram encontrados pulpários abertos ao lado daquela rosa do deserto. Pulpários abertos indicam a emergência de mosca. Ou seja, as moscas já passaram, as larvas passaram pelo seu ciclo evolutivo e emergiram. Se elas emergiram, esse sinal indica que tinha presença de matéria orgânica em decomposição próximo daquele local. E aí foi feita a escavação e eles encontraram o cadáver inumado. E como eu havia dito antes, não tinha nenhum inseto associado ao corpo, então não foi possível fazer uma estimativa de intervalo pós-morte. Cronotanatognose do Rubinei, que é o tempo de morte dele. Depois de todos os cálculos terem sido feitos, nós constatamos que que o tempo mínimo de morte era de 4 dias. Pode passar.
Ou seja, eu concluo com o meu laudo que, no dia 13 de fevereiro, o Rubinei já se encontrava morto. Também sou responsável pelo laudo de genética. Pode passar. Coletamos, na verdade, a entomologia coletou uma larva de Crisomia bíceps e fizemos análise no trato digestório, retirando material genético. Sendo que, como demorou muito para esse material chegar nas nossas mãos, não foi possível fazer a análise do material genético e chegar à conclusão de quem era aquele material genético. Foram passados suave no ânus de Rubinei e no orifício de entrada. Aqui está o suave, então, concluindo que meu laudo torna-se inconclusivo, por não ter material para fazer análise. Conclusão do cadáver 1 de Rubinei: ele era mantido num abrigo improvisado, devido aos vestígios que encontramos da quentinha e da garrafa com água. Na água não havia, como a toxicologia falou, não havia nenhum tóxico. Ele estava sendo envenenado por via oral por arsênico no alimento. A causa-morte foi hemorragia intracraniana, ocasionada pelo projetil de arma de fogo. A planta rosa do deserto era uma assinatura de uma possível assassino em série. O tempo mínimo de morte foi dia 13 de fevereiro do presente ano. Não havia material genético nas larvas, nem nos orifícios de ânus e do PAF. E a digital era de Mariana Gouveia. Conclusão do cadáver 2, Júlio César. Estava a 50 metros de distância do cadáver de Rubinei. Não apresentava vestimenta. Havia próximo a ele uma flor do deserto envelhecida, o que nos consta que ela estava ali há mais tempo do que a do cadáver 1. E a concentração de arsênico é elevada, o que nos leva a crer que ele estava sendo envenenado e morreu devido a isso. Como coloquei aqui, a causa-morte, envenenamento por arsênico. Sem mais. O Ministério Público tem alguma pergunta? Sim, Excelência. Sim, Excelência, tem algumas perguntas, sim. Eu gostaria de perguntar à equipe. Primeira pergunta: qual a causa-morte de Rubinei? Causa-morte de Rubinei foi pérfuro contundente. Foi o tiro, foi o PAF. Segunda pergunta: a quantidade de veneno encontrada no corpo de Rubinei era letal? Não, como eu afirmei aqui durante meu depoimento, era uma quantidade relativamente alta, porém não letal. Terceira pergunta: de quem era a digital encontrada na cena do crime? Digital era de Mariana Gouveia. A outra pergunta, em relação ao tempo de morte, quantos dias? Data mínima de 4 dias. Estimativa da data? 4 dias. Data mínima de morte, que é o tempo da postura. Esse inseto, com certeza, colocou os seus ovos no dia 13/2. E a última pergunta à equipe é: havia alguma possibilidade da vítima se defender? A vítima se encontrava imobilizada, algemada, então nenhuma possibilidade de se mover, nem se alimentar sozinha. Ela precisava de alguém para ajudar. Sem mais perguntas, obrigado. A defesa tem alguma pergunta? Sim, Excelência, claro. Bom, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. É muito importante para elucidar esse crime. E eu tenho uma pergunta, que é a seguinte: na perícia de local, foi encontrada alguma arma do crime ou a arma do crime? Não, arma nenhuma foi encontrada. Arma nenhuma foi encontrada. Foi encontrada
repelente de inseto, né? Um inseticida lá. E tinha digital da Mariana, não é isso? Correto. Esse repelente poderia ter ocasionado a morte da vítima? Repelente de insetos apenas repele insetos, não mata pessoas. Não mata pessoas. Então, você está me dizendo que essa única prova que tem a digital da Mariana não poderia ter ocasionado a morte do Rubinei. E que, no seu laudo, informa que o ocasionou a morte do Rubinei foi um tiro, né? Correto. E a arma que ocasionou, já que não foi o repelente, não foi encontrada. Então, só tem lá aquilo ali. O local estava todo preparado, então, também, e haviam outros corpos lá, não é isso? Haviam outras vítimas. A 50 metros havia também um cadáver em estado esqueletizado que foi inumado. E também tinha perto a Rosa do Deserto, é isso que a gente sabe dizer. Tá ok. Bom, eu fico satisfeito, agradeço, muito obrigado. Os peritos estão dispensados. Que entre a testemunha de acusação, Ruth Aparecida de Melo. O que a senhora tem a declarar sobre o fato? Em primeiro lugar, queria dizer que eu fui uma excelente profissional tecnicamente. Não precisa. Palestrante internacional de violência contra a mulher. E eu fiz meu trabalho. E muito bem feito. Mas eu fiz também aquilo que todo mundo tem vontade de fazer e não faz. Matei mais de 10 estupradores. Não me envergonho disso. O primeiro foi meu pai, feliz. Começou a abusar de mim aos 17 anos. Mas aos 18 anos, eu procurei a polícia. E quando cheguei à delegacia, um funcionáriozinho público riu de mim. Perguntou se eu realmente queria representar contra o meu pai. Era a oportunidade que minha mãe estava esperando para tentar me convencer do contrário. Como mãe, ela conseguiu. Aí, tudo mudou em mim. Estudei muito e passei em primeiro lugar para a Polícia Civil. Me especializei em violência contra a mulher. Me tornei uma autoridade no assunto. E trabalhando eu pude perceber que muitas das vezes esses infelizes são inocentados. E às vezes a família, até mesmo a família, retiram a queixa e eles ficam soltos. Então eu resolvi matar um por um e fazer justiça. Mas o Rubinei eu não matei. E se não fosse a Mariana, essazinha aí com cara de idiota, tentando disfarçar, colocando tudo a perder com medinho da imprensa, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria livre, defendendo a sociedade até hoje contra esses animais. Até porque eu já estava acostumada. Eu matava os infelizes, eu matava o infeliz, e depois eu sumia com o corpo. A imprensa ficava eufórica, mas depois tudo se acalmava, tudo voltava ao normal. Bom, conheci a Mariana num congresso de criminalística, onde eu fui palestrante, e fiquei impressionada com o tamanho conhecimento forense dela. Ela sabia de tudo: genética, toxicologia, balística. Balística era o queridinho dela. Ela até me emprestou um livro, né, Mariana? E o que ela vivia me perturbando também, me intrigava muito, é
ela queria porque queria fazer uns treinamentos de tiro no estande da polícia. Calma aí, porque você sabe que é verdade. Conheci a família da Mariana. A mãe dela é uma pessoa muito boa. A irmã dela é uma pessoa sensacional. Até combinei de ir num show da irmã dela, que a irmã dela é cantora. Agora, o pai dela, já tentei desenvolver alguns diálogos com ela, porém ela nunca quis se aprofundar. Mas também não sei qual o problema deles, também não quero saber agora. Mas um dia, fomos a uma festa no Morro do Brás. Chegando no Morro do Brás, eu lembro que, se eu não me engano, foi no dia 4 de fevereiro, por volta das 16 horas. Eu lembro que eu tentei puxar assunto com a Mariana sobre o pai dela. E ela mais uma vez se esquivou e não quis se aprofundar. Mas eu também não liguei, até porque eu não sou psicóloga. Então, eu comentei com ela sobre o Rubinei. Que há um tempo atrás a ex-esposa dele havia aparecido lá na delegacia, dando parte, fazendo uma denúncia de que ele havia abusado da filha mais nova. Mas que a família havia retirado a queixa e eu não sabia o motivo. Então eu propus para Mariana a gente sequestrar o Rubinei e dar um sustinho nele. A Sonsa topou na hora. Então bebemos um pouco, por volta das 18 horas, saímos, fomos na Serra do Caroço. Chegando lá, prendemos o Rubinei com corda e algema. E eu mostrei pra Mariana uma arma que eu tinha ali naquele local, uma 380. A bonitinha como adora balística, né, Mariana? Ficou toda animadinha com a arma. Quando ela pegou a arma na mão, sabia impor uma arma melhor do que eu, que fiz treinamento na polícia. Toda hora ela ficava brincando, chamando ele de porco nojento. Seu porco nojento. Seu porco nojento. Por diversas vezes. Por diversas vezes. E eu, calma, Mariana. Vamos então, já que você quer tanto dar tiro, vamos lá pro meio da floresta, vamos dar uns tiros lá. Deixei ela dar uns tiros no meio da floresta, rimos um pouco e fomos embora. Bem, o Rubinei eu não matei. Até porque, pra quem já matou 10, mais de 10, uma a mais, uma a menos, vai fazer diferença. Meu maior erro foi confiar na Mariana. Porque ela sabia que a minha assinatura era Rosa do Deserto. Ela sabia de tudo. Só pode ser ela. Porque eu não fui. O Ministério Público tem alguma pergunta? Sim, excelência. Sim, excelência. Tem algumas perguntas, sim. A primeira pergunta que eu faço a Ruth. Mariana sabia o significado do seu troféu? Sabia. Tem mais uma pergunta. Quem convenceu a vítima a ir com vocês lá para o local do crime? Ninguém precisou convencer, ele foi. Mariana usou a arma? Mariana usou a arma? Se a Mariana usou a arma? Não sei. Porque eu só mostrei pra ela. No momento que eu estava com ela, em momento algum, ela atirou. Não sei se ela voltou depois e fez o que fez. Ela sabia da festa? Sabia, eu convidei. Da festa? Ela estava lá comigo. Ela treinou antes? Treinou antes com a arma? Que eu saiba, não. E a última pergunta. Como você se sentiu quando viu o seu projeto derrubado? Me senti péssima, né? Porque era pra matar com veneno. Não faz o meu perfil matar com arma. Com arma não tem graça. É muito rápido. Tem que ser com veneno. Fazer eles sofrerem. Fazer eles sentirem o que todas as mulheres sentiram. Então veneno é a sua forma preferida de execução? É. Sem mais perguntas. A defesa tem alguma pergunta? Sim, excelência. Ruth, bom dia.
A gente percebe que você é uma pessoa determinada, pessoa que se qualifica para tudo que faz. Tem que estudar. Isso aí, muito bem. E você, aquele local lá da Serra do Caroço, né? Você que preparou todo aquele local, não era? Um local já conhecido por você, as suas outras vítimas já tinham sido depositadas ali. Ali que você envenenava as suas vítimas, não era lá? Cuidava. Cuidava delas, muito bem. E quantas vezes Mariana esteve nesse local com você? Uma. Uma única vez? A primeira vez que Foi o ela foi... suficiente para ela fazer o que fez, né? Ela não conhecia... Acabar comigo. Então ela não conhecia o local antes dessa vez que você a levou até o local. Porque era um local ermo, escondido, na mata, então não tinha como qualquer um. Era um local que só você conhecia, não é isso? Aquele localzinho ali, eu acredito que só eu. Entendeu? Agora a região eu já não sei te dizer. Como policial você tinha acesso a armamento, a munição, e aí você já tinha deixado uma arma lá, já pronta? Tinha. Tinha. Se você não gostava de eliminar as suas vítimas com arma de fogo, com tiro, e sim pelo veneno, por que você mantinha uma arma no local? Tudo pode acontecer, né? Vai que eles soltam, né? Prevenção. Entendi. E essa arma? Aonde está essa arma? Porque essa arma não foi encontrada pela perícia por ninguém. Onde está essa arma? Realmente, onde está essa arma, Mariana? Até porque... Chega a ser cômico, né? Eu vou responder. Até porque eu mostrei pra ela uma vez. Ela provavelmente voltou, pegou a arma onde eu havia colocado novamente, porque eu mostrei o local onde estava, e fez o que fez, né? A arma do crime... Deve ter sumido com a arma, Você né? não sabe, então, me dizer onde está a arma, então você não sabe dizer, já que você alega que não foi você que disparou, que matou o Rubinei, você disse que foi ela, mas você também não a viu atirar no Rubinei. Você Não. viu? Não. Ok. Então ela também não viu. E as únicas duas pessoas que tiveram acesso ao local foram vocês, não é isso? Ok. Bom, no momento eu não tenho mais perguntas. Passaremos para o interrogatório do acusado, Mariana Gouveia da Costa. Cabe a advertência ao réu de que tem o direito constitucional de permanecer calado, mas se trata do momento próprio de dar a sua versão dos fatos às pessoas que irão proferir o julgamento. A senhora está ciente dos fatos? Sim, estou sim. O que a senhora tem a declarar sobre o fato? Bom, o que eu tenho para falar aqui hoje é que eu conheci essa infeliz num congresso de criminalística, onde ela era palestrante, muito bem informada dos assuntos, profissional capacitada, e eu me impressionei com ela. Foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. Fiquei impressionada com a forma dela falar, as coisas que ela falava. Uma mulher muito bem entendida da área forense. E como toda mulher falsa, se mostrou disposta, se mostrou aberta a me explicar sobre as áreas. Até porque é uma área que realmente eu gosto muito. E ela se mostrou, super solícita, super aberta a me mostrar as coisas. E eu, que nem uma burra, caí na conversa dela. Levei essa mulher para dentro da minha casa. Apresentei para minha mãe, apresentei para minha família, fiz o melhor, achando que essa mulher era minha amiga. Mas, enfim, levei essa infeliz para minha casa. Essa mulher destratou a minha mãe,
destratou a minha irmã, ainda teve a capacidade de falar aqui que a minha família se deu bem com ela. A minha mãe odiou essa mulher. Tô falando. Minha mãe odiou essa mulher. Testemunho de acusação permanece em silêncio. A minha irmã, ela ofendeu a minha irmã dentro da minha casa. E para piorar a situação, né? Porque já é pouco você levar alguém para tua casa e alguém destratar a tua mãe, destratar a tua irmã. Essa mulher pegou e ficou mostrando um monte de fotos de mulher reganhada, morta no telefone dela. Dentro da minha casa. Dentro da casa que ela pelo menos deveria ter um pouco de respeito. Porque era a primeira vez que ela estava pisando ali. Até que teve uma festa. Ela me chamou para essa festa. Eu fui para essa festa com ela. Chegando lá, a gente conheceu o tal do Rubinei. Conversa vai, conversa vem. Eu não tenho costume de beber. Eu não sou uma pessoa que bebe. Acabei bebendo um pouco, sim. Não sei a reação do meu organismo por eu nunca ter bebido. Eu acabei ficando bêbada. E tive um apagão de memória. Eu tive uns flashes de memória. Não sei se foi a reação da bebida, por eu não estar acostumada a beber. E assim, eu lembro de poucas coisas justamente por causa da bebida. E eu lembro que nós estávamos na festa, nós conversamos com o Rubinei, nós saímos dali. E depois dali, a primeira memória que eu tenho, o primeiro lance que eu tenho é de um lugar escuro, um lugar ermo. Mais ou menos parecia uma mata, eu acho que era isso. E eu me lembro, porque isso não sai da minha cabeça, hein? Da Ruth pegando uma arma e me mostrando essa arma. E essa infeliz vem falar que eu que gosto de arma. Ela fala que tem uma arma no local e eu que gosto de arma. Policial. Me mostrou uma arma. E depois eu lembro de ter acordado em casa. Que provavelmente deve ter sido ela que deve ter me levado para cá. Só estava eu, ela e o Rubinei. Amanheci em casa. Ainda um pouco meia embaçada, com poucas coisas da memória. Mas até que resolvi me atentar a essas atitudes estranhas que ela tinha. Porque eu estava começando a perceber que ela tinha algumas atitudes estranhas. E eu comecei a desconfiar disso. E comecei a dar um pouco mais de ouvido à minha mãe e à minha irmã, que era o que eu deveria ter feito desde o início. Desde o início. Porque se eu tivesse ouvido a minha mãe e a minha irmã, eu não estava vivendo esse inferno. Isso aqui, gente, não é vida pra ninguém. E eu acabei dando um pouco de ouvido à minha mãe e à minha irmã e resolvi me afastar dela. Quando eu voltei, essa mulher foi na minha casa, me ameaçou. Ameaçou a vida da minha irmã, ameaçou a vida da minha família. Disse que se eu falasse alguma coisa e que ela podia fazer acontecer. E eu ia fazer o quê, gente? Ia denunciar a polícia para a polícia? Ia denunciar uma autoridade para a polícia? Piada, né? Tive que calar minha boca. Era a minha vida que estava em jogo. A vida do meu pai, da minha irmã. O que eu ia fazer? Eu tenho certeza que muitos estão se perguntando, por que eu não denunciei? Por que eu não corri atrás? Mas se fosse a vida da tua família, o que vocês fariam? Então eu tive que me calar. E agora ela vem dizer que eu matei o Rubinei. Ela matou o Rubinei. Ela tinha tudo preparado, ela já tinha tudo esquematizado. Ela matou o Rubinei. Sempre foi ela, desde o início. Desde o início. Como ela já falou, já matou mais de 10. Foi ela que matou o Rubinei. Não fui eu que matei o Rubinei. E eu espero que você entenda isso 1000 vezes. Eu não matei o Rubinei. O Ministério Público tem alguma pergunta? Sim, Excelência. Mariana, você, no seu depoimento anterior a este, você diz que não se lembrava, né? Teve uma perda de memória. É interessante como acontecem as coisas. As pessoas costumam ter perda de memória quando aquilo que deveria lembrar lhe prejudica. Mas se você teve uma perda de memória, como você conseguiu definir no seu depoimento que foi deixado em casa por Ruth se você não se lembra de mais nada? Como eu falei agora, eu tive poucos lances de memória. Então eu estou contando aqui o que eu lembro. Porque eu contar o que eu não lembro é meio difícil. Tá se enrolando, hein? Mas estou falando. Então, eu lembro de ter ido para um lugar com ela, um lugar meio fechado, e de repente eu estou em casa. Só pode ter sido ela.
tô num lugar com você e apareço em casa, eu acho que provavelmente você teve a bom senso de me deixar em casa. Uma segunda pergunta, que é interessante. Bom, apesar do seu apagão muito suspeito, já que você lembra que chegou em casa, não sabe como, deve ter sido através, sei lá, como o lugar disse que o lugar era fechado, pode ser que tenha descido alguma, sei lá, um OVNI, um ET tenha te abduzido. Mas vamos lá. O que você sentiu quando Ruth lhe disse que Rubinei tinha sido acusado de estupro? Tá difícil responder? Eu repito a pergunta. O que você sentiu quando Ruth lhe disse que Rubinei tinha sido acusado de estupro? E principalmente, quando a queixa foi retirada, quando a denúncia foi retirada, porque havia laços familiares. Eu me tornei amiga dela, porque eu fiquei impressionada com ela. Não, você não está respondendo a pergunta. Eu vou chegar lá, eu quero vou saber chegar lá. O que você sentiu eu vou chegar lá, só um quando minuto. Ruth lhe disse, Rubinei é um estuprador, mas a família, por questões pessoais, questões íntimas, não quis prosseguir com a persecução penal. Eu quero saber por quê, o que você sentiu? Eu queria agradar a Ruth. Eu queria me tornar mais amiga dela. Mas o que você sentiu? Eu não estou perguntando se você queria agradar. O que ela falou pra mim é que ela ia dar um susto nele. Ah, o que? Brincar de fantasminha? Não sei, o susto pode ser um susto, não sei. Então agora virou a festa do fantasminha. O que você sentiu quando Ruth lhe disse que ele era estuprador? Eu achei que era só um susto, que depois tudo ia voltar ao normal. Tudo que eu fiz foi para agradar a Ruth. Então mas você eu não fez sabia. O que fez para agradar a Ruth? Eu não sabia o que ia acontecer. Vou fazer outra pergunta para a senhora, que a senhora está com dificuldade de dizer o que sentiu quando soube que ele era um estuprador. A pergunta que eu vou lhe fazer é: qual é a sua minissérie preferida? E aí, mudou agora o negócio? É, minissérie. Qual é a sua minissérie preferida? O que eu gosto de assistir? É. Dexter. Do que trata essa minissérie? Das áreas. De quê? Das áreas forenses. Áreas forenses? Interessante. Por que você é tão fascinada em balística? Por que você é tão fascinada em investigações criminais se você não é profissional, não conhece arma, não entende de polícia, não entende de crimes? Por que você é tão fascinada por balística e por questões criminais? Eu não sou fascinada por balística. E o que você fazia então lá no Congresso? Se eu tiver no livro de culinária, significa que eu quero cozinhar. Então eu saio da minha casa, perco o meu tempo, perco minhas horas de lazer e vou para um seminário de balística, de criminalística forense. Eu peço que o senhor seja mais direto nas perguntas. Mas ela não responde as perguntas. Eu tinha curiosidade pela área. Ela está se esquivando das perguntas, senhores jurados. Veja que ela não responde as perguntas. Excelência, eu protesto. Ele se dirige à acusada e... Que ela responda. Ela não respondeu o que sentiu quando soube que o Rubinei, eu já respondi 1000 vezes, acho que o senhor... Seja direto, você disse que fez para agradar. Fazendo pré-julgamento. A pergunta que os jurados... A pergunta que os jurados querem saber é o que você sentiu quando soube que o Rubinei era um estuprador? Eu não senti o quê? Eu não conhecia o cara. Ela só tinha me falado. Então você passa a noite bebendo, conversando, se jogando pra cima do camarada, seduz, mas não sentiu nada, não conhecia. Ela me falou que só ia dar um susto nele. Só isso. Eu achei mas que o que você sentiu nada. quando ela diz ele é um estuprador? Responda somente a pergunta. Eu não conhecia o cara. Você queria que eu fizesse o quê? Sem mais perguntas, excelência. Eu acho que já está mais do que claro para os senhores jurados que ela não responde a pergunta. Por quê? Porque ela tem algo a esconder. Também acho que ela tem muita coisa para esconder. A defesa tem alguma pergunta? Claro, excelência. Continua o promotor. Continua? Cede? Não, eu cedo a palavra ao... A defesa preparou as suas perguntas? Claro, excelência. Passo novamente para o Ministério Público após pedido. Veja bem, senhores jurados, eu creio que, assim como eu estou curioso, vocês também estão curiosos para saber
por que ela não consegue responder. Eu fico com dificuldade de entender. Senhor promotor, uma pessoa mais uma vez eu inocente. protesto, excelência. Ele está usando a palavra para fazer as suas colocações orais. O senhor tem que fazer as suas perguntas. Sim, mas é preciso que ela... diretamente. Eu vou tentar facilitar. Você sentiu raiva, ódio, nojo, quando a Ruth disse que o Binei era estuprador? Raiva. Te agrada responder? Então, Sentiu pronto. raiva. Senti raiva. Sem mais perguntas, excelência. A defesa com a palavra. Obrigado, excelência. Bom, já que o promotor aproveitou a oportunidade para fazer a sua defesa, eu vou aproveitar e fazer um pouquinho da minha também, porque o que acontece? Qualquer um aqui que está nesse auditório, os senhores jurados, quando alguém fala de um estuprador, o que você sente? Você sente o quê? Ah, é um cara legal, um cara bacana. Qual é o sentimento em qualquer local na sociedade, em qualquer pessoa normal, qualquer pessoa com seu juízo perfeito, vai pensar de um estuprador? Ele faz essa pergunta a Mariana e eu não vejo sentido. Ela só pode ter sentido ódio, nojo, medo, pavor. Ela é uma mulher. Mulher, quando você fala de estuprador, sente o quê? Ah, ele é um cara legal, bacana. Apesar que aquele cara lá, aquele motoqueiro que matava estuprava um monte de mulher lá, arrumou até uma mulher na cadeia. Uma mulher se relacionou com ele. Deve ter mulher que gosta, mas não está no seu juízo perfeito. Mas uma mulher no seu juízo perfeito não gosta. Foi por isso que eu fiz o que fiz. Com tantos homens, esses estupradores safados. Ela sente ódio dos estupradores. E aqui é o seguinte, sentir ódio todo mundo pode. O que não pode é fazer o que ela fez, fazer justiça com as próprias mãos. E isso aqui não pode. Entendeu? Ódio a gente pode sentir. Vocês falam, né? Não é trabalho nosso, esse é trabalho do Estado. Apesar de que você representava o Estado. Tudo bem, você representava o Estado. É por isso que você está sentado aí com essa blusinha verde. Entendeu? Apesar que aqui também é verde, né? Mas não tem nada a ver. Piadinha sem graça. Bom, então é o seguinte, eu também sinto ódio por estupradores, também não gosto de estupradores, mas eu estou aqui defendendo essa pessoa. Pedir que o senhor respeite, por favor, as pessoas que estão aqui depondo, porque aqui não é local de fazer piadinha sem graça. Muito obrigada. Ela é uma acusada. O senhor também ela está está usando uma faixa penada. verde, nem por isso está no mesmo lugar que ela. Protesto aceito. Obrigada. Então agora eu vou às minhas perguntas. Mariana, você já havia ido àquele lugar na Serra do Caroço alguma vez na sua vida? Não. Nunca. Bom, alguma vez você também, apesar de gostar, apesar de procurar se inteirar dos assuntos, conhecer da área forense, você já havia utilizado alguma arma alguma vez na sua vida? Nunca peguei em arma, nunca manuseei arma. Gente, pelo amor de Deus, se eu comprar um livro de história, eu não vou estar querendo conhecer o mundo. Se eu compro um livro de culinária, eu não vou querer cozinhar. Se eu compro um livro de balística, eu não quero atirar, pelo amor de Deus, curiosidade. Você não pode pegar o livro e querer ler. Mas eu tenho arma. Significa que eu tenho arma, que eu sei atirar. Então, pelo amor de Deus. Parece impor mais legal que eu. A pergunta tá aqui, por favor. Bom, Sons. então você nunca atirou com uma arma. Nunca peguei em arma, nunca manuseei arma. Você no seu depoimento, você diz que gostaria de fazer um treinamento com armas com a Ruth lá no stand de tiro da polícia, como ela tinha acesso, tinha essa possibilidade. Você chegou a ir lá e fazer algum treinamento alguma vez com ela? Não fui. Na interceptação telefônica a gente viu que vocês falavam disso, mas você nunca foi em nenhum momento. Nunca fui. Então você nem sabia atirar e nem nunca utilizou uma arma. Nunca. Ok. E você só esteve no local aquela única vez, nunca mais voltou e nem sabia como chegar, porque era um local de difícil acesso, não é isso? Pelo que eu não tenho muitas informações, porque, como eu te falei, eu não me lembro de muita coisa. Mas, assim, pelo local que parecia, pelo que eu me lembro, parecia ser um local fechado, sabe? Um local difícil. É o que eu me lembro. Ok. Você, então, naquele dia fez uso de bebida alcoólica e perdeu
uma parte da sua consciência, o que é normal. Foi feito algum exame em você, pelos peritos, de pólvora nas suas mãos, de alcoolismo? Você não chegou a fazer nenhum depoimento e também não foi feita nenhuma busca na sua casa? Não. Para encontrar provas? Não. Bom. Você no seu depoimento também fala que você você e sua família foi ameaçada pela Ruth. Sim, sim. Falei e afirmo. Fui ameaçada. Ela foi na minha casa, ameaçou a minha irmã, ameaçou a minha família, ameaçou todo mundo. Mentirosa, não Queria que eu fizesse o com a tua quê? mãe, com a tua irmã. A mulher trabalha na polícia, é entendida das coisas da polícia, é autoridade, vou fazer o quê? Eu vou denunciar autoridade para autoridade? Vou me estrepar, né? E ela é uma justiceira, né? Vamos lembrar aqui, né? Claro. Então, se você denunciasse ela, provavelmente ela iria... Mas é né? óbvio, é minha família que está em jogo. Entendi. Então você não a denunciou com medo, porque ela é uma pessoa violenta, ela é uma pessoa justiceira, ela já disse isso para todos nós. Exatamente. Né? Então provavelmente ela iria acabar com vocês, porque vocês eram testemunhas dos crimes que ela cometia, não é Se eu isso? fosse violenta, teria umas policiais aqui atrás, não? Não sou tão violenta assim. Enfim. Bom. Então, Mariana, no momento é só isso que eu tenho para lhe perguntar. Obrigado. Agora faremos a acariação entre Ruth e Mariana. A mesma pergunta para as duas. Gostaria que falasse a Ruth sobre a morte de Rubinei. É, a Ruth primeiro. Pega o outro microfone para... Qual foi a pergunta? Gostaria que vocês relatassem o fato, já que a verdade é uma só, mas há pontos contraditórios. Quem matou o Rubinei? Foi ela. Fui eu, né? Foi. Fui eu que matei o Rubinei. Foi você que matou. Quem é que tinha o arma lá? Eu tinha arma. Quem mas é? eu De quem era o cativeiro? Estuprador. De eu quem tenho era? Cativeiro, mas foi você que matou. Ruth, o cativeiro era seu. A arma era sua. Tudo era seu. Quem ia perder é você. Tudo era seu. Ordem, ordem. Tudo era seu. A pergunta para uma só. Assassina. Ordem no tribunal. Mariana, fale sobre a morte de Rubinei pontualmente. Gente, pela milésima vez, já falei 1000 vezes. Pobre Eu bebi coitada, na nossa. festa. Eu não tenho muitas coisas para falar, porque eu estava bêbada. Eu me lembro de estar na festa com eles. Eu me lembro do Rubinei ter chegado. E depois, eu não me lembro. Que você as deu em coisas cima foram dele. apagadas. Eu estou Você falou que você era do falando. caroço Eu com a estou gente. falando. Uma As por coisas... vez. Aos poucos foram sumindo. Eu não tenho costume de beber. Infelizmente eu bebi, deu no que deu. Minha memória se apagou um pouco. E eu me lembro de ter ido para um lugar fechado. O Rubinei estava com a gente, sim. Parecia um local de mata fechada, um lugar meio ermo, sabe? E eu vi a Ruth com uma arma na mão. É o que eu lembro. Ruth, fale sobre a morte do Rubinei. Ela tá aí falando que tá lembrando de umas coisas ou outras, mas ela lembra muito bem o que aconteceu. Porque ela não bebeu o suficiente pra esquecer tudo, não. Cada um reage de um jeito, meu filho. Nossa, então gole e Você é acostumada a beber. Eu não sou acostumada a beber. Não tire você por mim. Não tire você por mim. Não tire. Cada um reage de um jeito. Você foi lá comigo, Não você tem amarrou o culpa. Rubinei comigo. Não fiz nada. Isso foi você. Isso foi você. Assume o que você faz. Você tem que assumir. Assume o que você faz. Idiota, sua ridícula. Assume o que você faz. Ah, é? Então Ordem, assume ordem. agora que você matou o Rubinei. Assume você que você foi Mas não fui eu, você sabe não muito fui bem eu. disso. Então você voltou lá, eu tenho certeza. Silêncio, silêncio. E a arma de fogo? E a arma de fogo? Vocês duas. É minha, mas foi com certeza você que Eu usou. sei atirar. Você voltou lá, você já leu, você já pesquisou, você sabe muito bem. Eu não sei atirar, eu não sei mexer, eu nunca mexi. Você atirou na floresta comigo, como que você não sabe atirar? A arma era Você sua. atirou na floresta, você arma sabe atirar. era sua. E agora subiu o corpo, cadê a arma? Assume que você Cadê fez. a arma? Tá com Sou você. mentirosa. Mentirosa. Tá com você. Tá com você. Para. Ordem no tribunal, para.
As senhoras não estão em casa. Bem que eu gostaria. Gostaria de, por favor, pedir a retirada da Ruth. Ela está dispensada. Terminada a instrução, vamos iniciar os debates. Com a palavra, o doutor Arilton Correia, promotor de justiça. O senhor tem 5 minutos. Bom, excelência, excelentíssimo, senhores jurados, defensor, nós tivemos aqui a oportunidade de buscar a verdade para que os senhores jurados possam ter aí a formação do entendimento das coisas. Estamos tratando de um delito grave. E se cada pessoa que cometer um delito chegar em um tribunal e alegar que não se lembra do que aconteceu, nós teremos um caos social generalizado, porque todo mundo vai passar a ter uma amnésia. As coisas são interessantes aqui, e que nós precisamos entender é que existe algo que foi questionado. Ah, a arma não foi encontrada. Alguém disse aqui que um repelente não dá para matar uma pessoa. Depende, pega a lata e dá na cabeça de alguém para ver se não mata. Então nós encontramos ali o quê? Encontramos a cápsula vazia, o projétil inserido no crânio da vítima. Encontramos uma pessoa que teve um apagão, assim diz Mariana, que teve um apagão, mas ela lembra que o lugar era escuro, que o lugar era ermo e que ela chegou até lá e que chegou em casa. É um apagão muito do suspeito. E nós ouvimos aqui, senhores, uma coisa muito importante. Ela disse que o que ela fez, tudo que ela fez, foi para agradar a Ruth. Agora é importante falar um pouco também de Ruth. Ruth, ela é considerada uma serial killer. E, senhores, prestem atenção, um serial killer não é qualquer pessoa, uma pessoa que mata simplesmente porque sentiu um momento de ódio, não. Um serial killer é inteligente, um serial killer é metódico, um serial killer, ele tem uma personalidade, ele tem uma assinatura, ele costuma ser perfeccionista, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser ensaiado, tudo tem que ser estudado, o local tem que ser estudado, tudo preparado. E uma das coisas que mais vai fazer com que um serial killer fique revoltado é quando a sua obra ela é inacabada ou ela é modificada. Foi o que aconteceu no crime de Rubinei. Foi encontrado lá na cena do crime a prova material de quem estava lá? Mariana, a digital estava lá. Foram encontrados talheres, que significa que mais de uma pessoa, além de Rubinei, estava ali. Pelo menos 3 pessoas estavam naquele local. Foi encontrado um cadáver, já de um determinado tempo morto, já desaparecido, de alguém que estava desaparecido há alguns anos, há algum tempo. Esse corpo foi detectado que a pessoa foi envenenada. E a metodologia da serial killer Ruth é diferente da metodologia finalizada pela morte de Rubinei. Ruth, ela tinha a forma de tortura e de matar aos poucos por envenenamento e depois ocultar o cadáver. Mas a sua obra de arte foi danificada, foi fraudada, foi prejudicada. Por quê? Porque Mariana, que era amiga íntima de Ruth já há algum tempo, e agora ela dissimula, é por isso que ela está sendo enquadrada no 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º, dissimulação, tortura. É por isso que ela está aqui hoje. Por quê? Porque as provas indicam que ela esteve lá. E apesar da arma não ser encontrada, já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em uma decisão, onde foi dada entrada de um recurso feito pelos próprios presos, já condenados. E esses presos entraram com recurso porque a arma não foi encontrada, mas as outras provas, a testemunhal, a prova pericial apontou que eles haviam cometido o crime e eles permaneceram punidos. Assim, Mariana também deve ser punida pelo crime que cometeu. Rubinei estava algemado. Além de algemado, ele estava amarrado
Ele estava impossibilitado de defesa. Ele não tinha meios de reagir. Ele não tinha meios de fugir do local porque ele não conhecia o local. Mariana foi identificada pela Cicinha. Mariana foi identificada pela vendedora ambulante que fez um retrato falado. E eu gostaria muito que pudesse mostrar o retrato falado para os senhores verem como é idêntico. Gostaria muito que o retrato falado, né? Eu vou pedir, por favor, que o senhor conduza aqui Mariana, aqui ao lado, por favor. A senhora, por favor. Para nós encerrarmos, eu gostaria de pedir, por favor, que apresente a fotografia, o retrato falado e a fotografia, porque ela diz que não é ela. Senhora Mariana, por favor, solte o seu cabelo. Joga aí o cabelinho assim, ó. Essa é a hora de fazer. Aproveite que você na cadeia não pode fazer muito isso. Então solte o cabelo. E aí, senhores, os senhores vão ver se o retrato falado indica que era ou não era. Detalhe, ela foi vista sozinha, indo sozinha àquela estrada naquele local. Mas ela não se lembra, né? Ainda bem que outras pessoas de bem costumam se lembrar das coisas. E tem um detalhe importante sobre o Rubinei. Ah, Rubinei era estuprador. Ah, relevante valor moral, relevante valor social. Não tem, porque ela não tinha nenhum vínculo, não foi indicado nenhum vínculo afetivo nem dele, nem de irmã, nem de parente, nem de sobrinho. Não há nenhuma indicação de que ela tenha sido vítima de Rubinei. Mas ela fez, como ela mesma disse, tudo o que fez para agradar a Ruth. Só que nessa ideia de agradar, o que ela fez? Ela prejudicou o trabalho que Ruth assim entendia como um trabalho, prejudicou o trabalho que ela estava fazendo. Não vai aparecer, não? Hã? Não. Por favor, deixa ela sentada. Okay. Houve um problema no áudio e não vai ser possível apresentar no audiovisual ali. Sem mais palavras, excelência. Dada a palavra ao doutor Neri Aguiar, advogado de defesa. O senhor tem 5 minutos. É bastante tempo. Muito obrigado. Bom, senhores, jurados, senhoras juradas, o que a gente está julgando hoje aqui é a morte do Rubinei. A gente está aqui hoje para descobrir quem que matou o Rubinei, independente de quem era, do que ele fazia. Nós estamos aqui porque a pessoa que cometeu esse crime precisa ser punida, porque não é assim que a justiça brasileira deve agir. A pessoa, ela deve ser condenada e deve pagar a sua pena. E aqui no Brasil não há pena de morte. Nós não estamos julgando a Ruth. A Ruth é uma serial killer, uma matadora, uma pessoa violenta, uma pessoa que eu acho que ninguém aqui gostaria de se relacionar. Mas, principalmente os homens, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. Para que nós possamos condenar alguém, a gente precisa ter certeza de que essa pessoa realmente cometeu esse crime. E hoje, a gente não tem essa certeza. A gente tem uma única prova contundente de que ela esteve no local. E isso aqui não está sendo discutido. Ela diz que esteve no local do crime. Ela não disse que não esteve lá. Ela não está mentindo sobre isso. Tem lá uma prova, um repelente de inseto, que ela pode ter usado em favor dela mesmo, né, com a digital dela. É a única prova que a coloca no local do crime como prova pericial. Mas não precisava dessa prova pericial porque ela disse que estava lá. A gente não está discutindo aqui se ela estava ou não estava. O que a gente está discutindo é quem matou o Rubinei. Agora, eu não posso afirmar porque não estava lá. Vocês também não podem. E a perícia, com seu trabalho, não conseguiu trazer provas contundentes de que ela matou o Rubinei.
E aí eu vou trazer uma prova essencial aqui, que é a seguinte. Na prova que mostra que a causa da morte foi um ferimento, eu vou ler aqui para vocês porque é complicado, eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: indicando uma ferida de entrada com disparo efetuado à distância. Por quê? O ferimento apresentava bordas invertidas e orlas, e não apresentava zonas. Esse tipo de ferimento, isso eu estou lendo do laudo de balística. Eu estou lendo aqui para vocês. Foi um disparo feito à distância. Ora, vejam, o senhor promotor tem porte de arma, eu não tenho, infelizmente. Ele anda armado. Eu não sei se ele sabe atirar, mas eu acredito que quem aqui tem alguma noção de tiro sabe que acertar a testa de uma pessoa à distância é bastante complicado. E a gente tinha 2 pessoas naquele local, 3 na realidade, uma já partiu, não está mais entre nós, que era o Rubinei. E a gente tinha 2 pessoas que estão aqui entre nós. A Ruth, que era uma perita, era uma policial habilitada e preparou o local e tinha arma, sabia atirar, utilizava o stand de tiro para treinar, e isso fascinou a Mariana, que gostaria de conhecer as armas para entender como é que funciona, porque tem um fascínio por perícia, mas ela nunca atirou. Uma pessoa que nunca atirou e vai efetuar um disparo à distância e acerta na testa da pessoa, é quase como acertar na loteria. No escuro, de noite, eu não sei em que horas isso aconteceu exatamente, mas eu tenho certeza de que ela não foi. Pode até ter sido uma outra pessoa, que não a Ruth, mas a Mariana não foi que efetuou aquele disparo. E a morte, a causa da morte do Rubinei não foi ter amarrado o Rubinei, não foi ter dado comida com arsênico para ele, não foi outra causa senão o tiro que acertou a cabeça dele. Se não fosse isso, talvez o Rubinei estivesse entre nós. Agora eu pergunto a vocês aqui, e gostaria que vocês, na sua consciência, pensassem o seguinte: será que a Ruth não estava interessada, quando começou a se relacionar com Mariana, em arrumar um cúmplice, uma outra pessoa para que ela pudesse se incriminar, para que pudesse passar algum tempo com ela na prisão, já que ela vai passar lá muito tempo, uma amiga, uma colega, e talvez ela não tenha voltado ao local do crime e tenha efetuado o disparo à distância, né? Para que ninguém visse, para que pudesse incriminar Mariana, dizer que foi Mariana que atirou. Então, senhores, só tem uma prova que mostra que ela estava lá, que é, para mim, desnecessária, já que ela afirma que estava lá, e todos nós sabemos que estava. Isso não se discute aqui. Agora, não há nenhuma prova consistente de que foi ela que disparou, que ela deu tiro em Rubinei. Aliás, há uma prova muito contrária, que é uma prova que, para mim, fica claro de que não foi ela que disparou. Pode ter sido qualquer outra pessoa, menos ela. Que foi essa. Por favor, senhor, 15 segundos. E é isso que eu quero que os senhores reflitam nesta manhã. Se foi ela, que vocês a condenem. Mas se vocês não têm certeza, por favor, vocês vão definir a vida de uma pessoa e ela vai passar anos numa prisão, que é um inferno, todo mundo sabe disso. Então, se vocês não têm certeza, por favor, que ela seja solta. E que, se houver provas no futuro, ela volta a julgamento. Mas hoje, nós não temos provas para condenar a Mariana. Okay. Muito obrigado. Com a conclusão das alegações do iminente defensor, permite o Código de Processo Penal que nós tenhamos a réplica por parte da acusação e a tréplica por parte da defesa. A acusação vai usar a faculdade da réplica? Usarei sim, excelência. Gostaria agora, a equipe técnica conseguiu preparar o audiovisual, eu gostaria, por favor, que colocasse ali aquele retrato falado e a foto, e pedir ao policial que, por gentileza, conduza a Mariana aqui. Observe, senhores. Este foi o retrato falado quando a ambulante identificou a pessoa que estava na estrada, na principal.
Solte o cabelo dela, por favor. Você balança o cabelinho assim. Isso. Agora, observe, senhores. Ela disse que não é ela. Está aparecendo uma história assim: este crime não foi meu. Mas vejam, os senhores mesmos, que existem provas, além da digital de presença, existe a prova testemunhal, que viu Mariana nas redondezas do local do crime, na data em que Rubinei foi morto. Obrigado. Equipe técnica, obrigado. Tá bom. Agora, senhores, existe um fator interessante no Código Penal, é que há um artigo que diz que quem concorre para o crime responde por esse. Observe a semelhança também da foto, senhores. A fotografia, o retrato falado e a fotografia e a própria pessoa presente. Obrigado. Então, observe bem, senhores. Foi dito, tudo que fiz foi para agradar a Ruth. Teve o cuidado, inclusive, de colocar uma planta, que era a assinatura do crime de Ruth. Por que colocou a planta? Porque teve acesso. Apesar do investigador, numa resposta, dizer que não havia encontrado nada na casa de Ruth que indicasse Mariana, porque talvez não tenha se lembrado no momento da pergunta, que foi encontrado o celular com a gravação, onde tinha a conversa no WhatsApp, indicando não somente as palavras de Ruth e Mariana, como também a questão do troféu, dos troféus, aliás, e ainda tinha as fotos com a planta conhecida como rosa do deserto. Só que nós vemos que Mariana não é uma rosa do deserto, tão deserto assim. E nós encontramos, então, os indícios, os vestígios, tudo indica que ela cometeu o crime. E como ela disse, para agradar Ruth. Então, que os senhores jurados possam, através desta observação, verificar que Mariana precisa ser condenada para que a sociedade, para que não vire um caos social, onde as pessoas decidam e voltem ao tempo do passado da autotutela. Me fez alguma coisa contra mim, eu vou lá e tomo partido e resolvo. Para que não volte à autotutela, é necessário que o Estado venha exercer o ius puniendi. E este é o momento, de uma forma justa e democrática, os senhores jurados tomarem a decisão sabida e necessária. Eu agradeço e encerro aqui as minhas palavras. A defesa vai usar a faculdade da réplica? Sim, excelência. O senhor tem 2 minutos. Ok. Eu vou ser breve com vocês. Mais uma vez, eu vou solicitar a vocês que coloquem a mão na consciência de vocês e verifiquem se as provas que foram apresentadas aqui hoje são suficientes para dizer que Mariana efetuou aquele disparo que matou Rubinei. É isso que está em questão aqui hoje. Nada mais. Ela estava lá. O fato de estar lá não pode provar que ela efetuou o disparo. E não há provas nos autos de que ela efetuou o disparo. E não há dúvida sobre isso. Sobre isso eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza de que ela não foi, porque foi efetuada à distância. Falo mais uma vez. Outra coisa, ela poderia sim estar isenta de qualquer culpa agora, se ela tivesse denunciado Ruth. Mas eu digo aqui para vocês, depois de ter visto aquela mulher aqui, a Ruth, dando o seu depoimento, falando das suas intenções, da sua raiva, eu, com certeza, se tivesse visto ela cometer algum crime, eu não iria denunciá-la, porque eu teria medo, porque ela é uma pessoa violenta. Imagine então ela, já conhecendo toda a família de Mariana, se Mariana poderia denunciar Ruth pelos crimes que ela viu ela cometer. Então, eu não denunciaria. Se vocês têm consciência de que teriam coragem de denunciar Ruth, essa pessoa violenta, essa serial killer, e colocar em risco a própria vida de vocês para se isentar de um crime da qual vocês
estão sendo acusados de participação. Se ela tivesse feito isso antes, ela poderia não estar aqui hoje. Mas, infelizmente, por medo, por coação, por ameaça da própria Ruth, que foi lá na casa dela e a ameaçou, não a denunciou. E hoje ela está sendo aqui julgada por um crime que eu tenho certeza que não foi ela que cometeu, embora ela estivesse no local. O que não é o fato que está sendo julgado aqui. O fato é, a gente precisa descobrir quem atirou em Rubinei. Eu tenho certeza. E vocês vão decidir agora. Depois que eu terminar, vocês vão votar. Foi ela ou não foi ela? Foi ela que atirou em Rubinei? Essa é a pergunta que vocês precisam responder agora. Então, eu encerro aqui e peço a vocês um voto. Bem, agora vamos aos quesitos. Ressalto aos ouvintes que o correto, segundo o princípio do Tribunal do Júri, inciso 38, artigo 5º da Constituição Federal, seria o sigilo das votações, em sala secreta. E eu pergunto se estão os senhores jurados habilitados a julgar ou necessitam de mais esclarecimentos. Então, passo agora a fase dos quesitos, que foram elaborados na forma do artigo 483 do Código Penal, através dos quais os senhores decidirão o caso presente. O primeiro quesito trata da materialidade do delito. Em fevereiro de 2014, na Serra do Caroço, a vítima Rubinei da Silva foi atingida por um tiro que lhe provocou a morte. Se vocês entenderem que Rubinei morreu com um tiro, respondam sim. Se vocês entenderem que Rubinei não morreu por um tiro, respondam não. Conta, por favor. Então, unanimidade, sim. A ré Mariana Gouveia da Costa foi quem disparou o tiro que provocou a morte da vítima? A ré Mariana Gouveia da Costa foi quem disparou o tiro que provocou a morte da vítima? Então não, o jurado decidiu por ser inocente. Onde é que é? Declaro encerrados os trabalhos relativos à presente sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, especialmente do Conselho de Sentença. A ré foi absolvida. Gente, olha só, nós vamos dar um intervalozinho de 20 minutos e vamos começar a peça, que vai mostrar quem matou Rubinei. Vocês vão ver agora a peça rapidinho, em 20 minutos, e não saiam, que agora vai ter falar da formatura dessa turma de biomedicina, tá? Um abraço.